Meus irmãos, convido a abrirem a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Nós vamos dar continuidade ao texto de semana passada. Nós estamos trabalhando com uma série de sermões baseada na carta de Paulo aos Efésios, né? Nós falamos na semana passada do capítulo 1 do verso 1 ao verso 3. Hoje nós vamos abordar do verso 4 até o verso 14. Então nós damos uma parada aqui no nosso calendário litúrgico, no nosso lecionário, para trabalharmos o livro de Efésios de modo expositivo. Nós vamos trabalhar todo o livro ao longo dos nossos cultos dominicais, né? Convido os irmãos então, Efésios 1, verso 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Meus irmãos, quando nós elegemos uma pessoa, nós escolhemos baseado na qualidade que a pessoa tem para cumprir um determinado cargo. Você elege um presidente, um governador, um prefeito, ou até mesmo um pastor, um presbítero, um diácono, porque você vê algumas qualidades naquela pessoa que você acredita que vai servir para cumprir, assim, então, o propósito. Porém, quando nós elegemos, existem informações e detalhes que nós não temos conhecimento. Então, nós elegemos, nós votamos com base naquilo que temos acesso. A pergunta que nós devemos nos fazer é: será que Deus, ele elege alguém com base naquilo que a pessoa tem de qualidade? Nós vamos ver nessa noite um pouquinho sobre essa doutrina que é tão importante na Bíblia, que é a doutrina da eleição. Na semana passada, nós vimos o verso 1, 2 e 3. E eu quero aqui novamente, rapidamente, recapitular o que foi falado. Eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, e já na semana seguinte os irmãos já sabem qual é a lição de casa, que é ler do verso 15 até o verso 23. Então vocês vão ter o texto antes mesmo, de chegar no domingo para poder ouvir o sermão. Então vocês vão poder estudar o texto, ouvir o sermão e depois perguntar ao pastor se houver alguma dúvida. Na semana passada nós falamos da apresentação. O verso 1, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus. Vimos que o apostolado não é uma coisa que uma igreja ela vai lá e levanta um indivíduo como apóstolo, mas era algo que o próprio Deus chamava diretamente a pessoa. Vimos aqui então, que no texto que nós fizemos aqui a leitura, aos santos que vivem em Éfeso, eu comentei com os irmãos que os textos mais antigos, os manuscritos mais antigos, não constam, a palavra em Éfeso,
Logo, muitas pessoas, muitos estudiosos acreditam que esta era uma carta destinada a várias igrejas de uma determinada localidade, ou seja, da Ásia Menor, atualmente a Turquia, e que quando essa carta era lida na comunidade local, se falava o nome da comunidade local. Vimos aqui então que ela é destinada aos santos que vivem em Éfeso, e aí um ponto que eu levantei aqui na semana passada foi que a igreja é uma igreja local, a igreja do Senhor. Um dos aspectos, né, da natureza da igreja é que a igreja é uma igreja local, ou seja, é uma igreja que se reúne em um determinado lugar. E sendo assim, essa questão de desigrejado, de que eu sou igreja em casa sozinho, de que eu mesmo, né, sou a habitação do Espírito Santo e não preciso congregar, por esse texto aqui nós já vemos que não faz sentido, porque os santos se reúnem em um local. E a própria palavra igreja quer dizer assembleia, eclésia, né? Assembleia. A assembleia não tem como ser feita com uma pessoa só. Então tem que haver mais de uma pessoa. Vimos também que a igreja, ela é uma igreja católica, quando nós vimos o verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ao mesmo tempo que a igreja ela se reúne numa determinada localidade, ela é local, ela também é católica, no sentido de universal. Ou seja, a igreja ela não é uma igreja do Brasil ou uma igreja americana, ela é uma igreja que tem como membro pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações. Não existe idade, não existe sexo, não existe cor. Deus, Ele escolhe pessoas de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias. Deus salva pessoas diferentes para compor a igreja. Nesse sentido, a igreja ela não é apenas local, ou seja, igreja batista, igreja assembleia, igreja presbiteriana, mas ela é também uma igreja universal ou católica, no sentido de que pessoas de todos os tribos, povos, raças e nações fazem parte dela. Não apenas isso, ela não é uma igreja só de pessoas que estão vivas aqui e agora, mas de pessoas também que já partiram e que estão no Senhor. Sendo assim, nós devemos buscar a catolicidade da igreja, ou seja, nós não podemos pensar a igreja a partir da nossa igreja local, da nossa denominação. A igreja do Senhor é muito mais do que a denominação que nós pertencemos. Portanto, nós somos católicos, sim. Vocês parecem católicos? Louvado seja o Senhor, nós somos católicos. Só que não somos católicos o quê? Romanos. Mas nós somos católicos, por isso, na liturgia, nós buscamos colocar elementos que fazem com que tenhamos uma identidade que não nasceu ontem, que não nasceu hoje, mas de uma igreja que tenha mais de 2000 anos de vida. Tudo bem? Nesse sentido, nós também vimos aqui na semana passada que a igreja ela é capacitada, ela recebe todas as bênçãos necessárias para realizar a sua missão. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, tudo que nós precisamos, espiritualmente falando, nós já temos para cumprir a nossa missão, o nosso chamado. Logo, nós vimos aqui que a igreja ela é revestida de poder, ela é revestida de autoridade. Para quê? Para, no local onde ela está plantada, ela servir a comunidade. A igreja que está em Éfeso, ou seja, Éfeso era uma cidade, e uma cidade que tinha desafios. Nós vimos aqui que em Éfeso havia a prostituição cultual, ou seja, havia o culto a uma deusa chamada Diana, ou Artemis, Diana de Éfeso. Era uma entidade que era muito, vamos assim dizer, fazia parte da cultura daquele povo. E muitas sacerdotisas, elas adoravam a Diana prestando culto da seguinte maneira: elas se prostituíam em adoração à deusa Diana. Então isso era algo muito forte na cidade de Éfeso. O templo à deusa Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Logo, nós vemos que a cidade de Éfeso era uma cidade de importância comercial, era uma cidade de importância política, né, econômica, e também ela tinha essa questão da religião como algo muito forte. E sendo assim, aqueles santos que viviam em Éfeso tinham um grande desafio.
Então, o que nós vimos aqui de aplicação na semana passada? Nós vimos que a igreja que está em Éfeso tem seus desafios. E nós precisamos pensar a igreja que está em Coelho da Rocha. Nós precisamos pensar a igreja que está na Rua da Prata, 553. Quais são os desafios que nós temos nesse lugar? Quais são as demandas que nós temos nesse lugar? Quais são os pontos frágeis que nós podemos atingir aqui, pregar o evangelho, servir a comunidade local? Nós não temos desculpas, porque embora sejamos uma igreja financeiramente fraca, nós somos uma igreja que já tem tudo aquilo que precisamos espiritualmente falando, pois a própria palavra nos disse isso. Amém? Nesse sentido, nós olhamos agora para o texto que nós acabamos de ler e vamos observar aqui algo importante. Uma coisa que eu não falei na semana passada, que eu esqueci de falar, é que a carta aos Efésios é uma carta que nós podemos dividir em duas partes. Capítulo 1, 2 e 3, Paulo fala de doutrina. Paulo fala de teologia, parecido com a carta aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Romanos fala de doutrina, fala de teologia. Capítulo 4, 5, 6, Paulo fala de questões o quê? Práticas. O que isso nos ensina? Que nós devemos buscar conhecimento, mas também nós devemos o quê? Aplicar esse conhecimento. Então não basta ter informação. Informação precisa ser transformada em o quê? Em conhecimento. E conhecimento precisa ser transformado em quê? Em algo útil, algo prático. Porque senão a gente vai ser uma igreja com uma cabeça enorme, sem fazer muita coisa. Não é verdade? Nós precisamos de conhecimento e prática desse conhecimento. Olhando agora então para o texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui como tema de hoje, igreja, a noiva gloriosa de Cristo. Qual é o primeiro aspecto dessa noiva gloriosa de Cristo? Essa noiva gloriosa de Cristo, ela é eleita pelo Deus Pai. Novamente nós vamos ver aqui a Santíssima Trindade totalmente envolvida no processo da salvação. O texto vai nos dizer, assim como nos escolheu, o texto lá no verso 3 está dizendo do Pai, bendito Deus Pai. Ele está dizendo que esse Deus Pai o que? Nos escolheu. Agora, eu fiz uma pergunta logo no início do sermão. Quando você vota em alguém, você vota em alguém com base em qualidades que a pessoa tem. Então você vota numa pessoa porque você acredita que essa pessoa ela é competente para poder fazer aquilo pela qual ela se propôs a fazer. Agora, o nosso Deus, Ele nos escolheu. Agora, Ele nos escolheu com base em quê? Ele nos escolheu porque nós somos bons. Ele nos escolheu porque nós somos virtuosos. Ele nos escolheu porque há em nós qualidades que atraíram a Deus. Nós cantamos aqui no início da nossa liturgia uma canção que diz como? Se tu olhares, nada encontrarás de bom. Portanto, Deus não nos escolheu porque Ele viu que você era muito bom. A eleição é uma doutrina claramente bíblica. Ninguém pode questionar isso. A grande questão é qual é a base da eleição. Os evangélicos se dividem em vários grupos, mas nós podemos dizer que os dois grupos que mais sobressaem aqui são os chamados arminianos, que defendem que a eleição ela é baseada numa fé prevista, ou seja, Deus sabia que você acreditaria nele, então Ele te escolheu, antes mesmo de você o escolher. Tudo bem? Outra tradição cristã, que é a que nós acreditamos, chamada de calvinista, vai dizer que não. Porque se Deus olhar para o futuro, se Deus olhar para a sua vida, Ele vai ver fé em você? Não. Por que Ele não vai ver fé em você? Olha lá o capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante... E o quê? Isto não vem de vós. Nem mesmo a fé que nós colocamos em Deus é algo natural nosso. Portanto, se Deus olhar no corredor da história, Ele vai olhar para
o Nilson, ele vai olhar para a Leila, ele não vai ver fé, ele não vai ver qualidade que ele possa usar como critério para salvar. Portanto, a eleição é uma doutrina misteriosa. O John Stott vai dizer que nós não devemos ficar especulando sobre isso, mas o que nós devemos é acreditar que Deus, Ele escolhe com base nele mesmo e não em nós. Resumidamente, irmãos, podemos dizer que a humanidade é como uma grande massa caminhando em direção ao inferno. Ninguém quer saber de Deus, meu irmão. Você acha que alguém, sem que a graça de Deus o toque, quer saber de Deus? Você acha que o camarada no mundão, você acha que o camarada vivendo, dando vazão à carne, você acha que em algum momento ele pensa em Deus? Se ele pensa no medo que ele tem da condenação. Não que ele ama o Senhor. Não que Deus é o primeiro na vida dele e que ele quer amar o próximo como ele ama a si mesmo. Portanto, meu amigo, minha amiga, se Deus não colocar em teu coração, no meu coração, no coração do pecador, o desejo por ele mesmo, você não vai se voltar para Deus. Por isso Jesus disse, não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. É o próprio Deus que coloca em nós um santo desejo. É o próprio Deus que coloca em nós a vontade de se achegar a Ele. É o próprio Deus que coloca em nós o desejo de se arrepender dos nossos pecados, o desejo de consertar a nossa vida. E aí sim, nós falamos sim para Deus, porque Deus disse antes de nós sim para a nossa vida, mas para que possamos mudar e sermos transformados. Mas para que Deus nos escolheu? Muita gente vai dizer assim, já que eu sou um escolhido de Deus, então eu vou viver de qualquer maneira. Sou um escolhido mesmo, né? O texto vai nos dizer, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu com um propósito, e o propósito era de que, o quê? Fôssemos santos. Olha o que o texto vai dizer. Nos predestinou. Isso significa que ele deu um destino, ele pré-ordenou. A palavra grega aqui é proorizo. Ele ordenou, ou seja, ele nos escolheu. Isso significa também dizer que o amor que Deus tem por você, ele é antigo, antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você vir a esse mundo, antes mesmo dos seus pais se conhecerem, Ele te amou e te escolheu para que você pudesse ser o quê? Santo. E aí o verso de número 5 vai dizer, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, ou seja, para nos tornarmos filhos, porque nós naturalmente não somos filhos de Deus. Nós somos adotados por meio de Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, o propósito da vontade de Deus de nos salvar. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos sermos santos, e ser santo é ser parecido com Jesus. O que é ser santo? Ser santo é ser parecido com Jesus. É você olhar a sua vida e pensar a sua vida a partir de Cristo. O modo como Cristo falava com as pessoas, o modo como Cristo sentia, o modo como Cristo se relacionava. Ou seja, ser santo é ter o caráter de Cristo. É esse o chamado de cada um de nós. Deus nos chamou para que diariamente nós sejamos desenvolvidos. A santificação significa em nós diminuirmos, é o que cantamos aqui, que Ele cresça e que eu diminua. E o diminuir tem a ver com deixar Cristo aparecer através de nós. Tem a ver com tomar decisões, considerar Cristo em tudo aquilo que pensamos, fazemos. Santificação não tem a ver com ser esquisito. Tem muita gente que vira crente e fica esquisita. Já viu isso? Às vezes tem, Deus que me perdoe, passa algumas pessoas assim perto de casa, com um bico enorme assim, né? Aí pensa que é santidade, né?
andar com bico grande, bom dia não, paz do Senhor, aquela coisa assim. Eu fico tentando entender, gente. Se a gente tem que atrair, se a graça de Deus transforma a vida da gente, como que a pessoa vai olhar para a nossa vida todo carrancudo, né? Vai ver beleza nesse tipo de vida? Não, meu irmão. Deus nos chamou, sim, para termos uma vida de santidade, e santidade é ter uma vida como Jesus tinha. Note bem, meu irmão, Jesus, quando você olha para Jesus, Jesus era muito tranquilo. Já percebeu isso? A ponto do pessoal olhar para a cara dele, para olhar para Jesus e dizer assim: olha, esse camarada aí é beberrão e comilão, anda com pecadores. Jesus era muito tranquilo. A gente, às vezes, lê a Bíblia como se Jesus falasse o tempo todo como Cid Moreira, né? Bem-aventurados são. Quando, na verdade, Jesus ele está dialogando e no caminho ele está ensinando, e com a sua própria maneira de ser, ele está nos ensinando como devemos andar e proceder. Ele nos predestinou para sermos adotados, segundo a sua vontade. Para quê? Para o louvor e glória da sua graça. E ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós somos colocados nessa relação com Deus, porque Deus, em graça, nos trouxe para Ele. Portanto, Deus não olhou o mérito em nós, mas em Jesus Ele nos atraiu. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto. Igreja, a noiva gloriosa de Cristo, redimida por Deus Filho. E olha lá, verso 7, no qual nós temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. William Barclay vai dizer que a palavra aqui para redenção, para redimir, era usada para o resgate de um escravo. Naquela época, uma pessoa se tornava escrava quando ela era prisioneira de guerra ou quando ela devia e não conseguia pagar. Então a palavra aqui redimir tem esse sentido de que Cristo nos o quê? Comprou. Ou seja, como escravo comprado, nós éramos escravos. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Nós éramos escravos, mas pelo sangue de Cristo, o alto preço pago pelo Filho de Deus, nós fomos resgatados do pecado. Nós fomos resgatados da vida que nós tínhamos antes. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E aqui nós podemos olhar para esse texto, o verso 7, e ver as bênçãos que advêm da obra de Cristo. Olha o que o texto diz: no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, tudo é graça, favor imerecido, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu prudência, ou seja, significa dizer, conforme nas palavras de William Hendricks, um comentarista bíblico, que Deus nos capacitou de forma eficaz para nós cumprirmos as metas mais elevadas da nossa vida. Em Cristo Jesus, nós fomos comprados. Em Cristo Jesus, nós fomos perdoados. Perdão aqui significa que Deus levou embora os nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados que nos acusavam, os nossos pecados que apontavam para nós o caminho para onde nós estávamos indo, sinalizava, nós fomos redimidos, comprados do pecado, nós fomos perdoados desse pecado, nós recebemos sabedoria e prudência da parte de Deus para viver uma vida conforme a vontade de Deus. E o verso de número 8 vai dizer que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Que mistério é esse? Paulo vai dizer lá na frente, que nós que outrora não fazíamos parte do povo de Deus, Deus agora nos chamou para fazermos parte do povo de Deus mediante a Jesus. Esse é o grande mistério revelado. Outrora era apenas o povo de Israel. O mistério que esteve oculto nos foi revelado. Que mistério é esse? Que nós, que não somos judeus, também fazemos parte do povo de Deus mediante a obra de Cristo. Isso nós vamos ver no capítulo 2. Né? E aí vai verso de número 10. De fazer convergir nele
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha que coisa maravilhosa. Pensou que ia falar, olha que coisa mais linda, né? Olha que coisa maravilhosa que o texto está nos dizendo. Que em Cristo todas as coisas convergem, céu e terra. Isso aponta para uma realidade futura, em que tanto a igreja local como a igreja católica universal ela é uma só, mas isso será de forma plena, ou seja, todos nós estaremos reunidos, os irmãos da antiga aliança, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Moisés, todos eles, os irmãos da nova aliança, todos nós, igreja espalhada na face da terra, todos nós estaremos vivos, ressuscitados, tendo Cristo como nosso único, supremo pastor. Um só rebanho, um só pastor. Não vai haver denominações, não vai haver placas de igreja. O que vai haver é Cristo como pastor supremo de um só rebanho, que é a sua igreja católica universal. Mas o texto fala de algo que a gente pode aqui, de alguma maneira, vislumbrar. Ele vai dizer que todas as coisas. É bem possível que aqui seja uma referência ao texto de Romanos. Lá no capítulo 8, quando Paulo vai dizer que a criação está o quê? Gemendo. É possível que Paulo esteja falando aqui de uma redenção cósmica, não apenas dos homens, mas de toda a terra, de toda a natureza, porque tudo será renovado e transformado para a glória de Deus. E aí o verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E aí nós vamos então, o verso 12 vai nos dar a transição para o terceiro e último ponto da nossa mensagem. Igreja, noiva gloriosa de Cristo. Primeiro ponto, eleita pelo Pai. Segundo ponto, redimida por Deus Filho. Terceiro ponto, selada pelo Espírito Santo. O comentarista Wisber vai nos falar um pouquinho sobre o verso 13 aqui. Duas palavras que nos chamam a atenção. Verso 13. Em que também vós, falando para os gentios, né, ali que estão lendo a carta, e que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Quantos aqui já ouviram a palavra da verdade? Levanta a mão. Amém? Vós, que ouvistes a palavra da verdade. Quantos já ouviram o evangelho da salvação? Tendo nele crido. Quantos aqui já creram nesse evangelho? Olha o que o texto fala a seu respeito. Tendo nele crido. O que aconteceu com você? Foste selado. Meu irmão, isso é tremendo. Isso é tremendo. O texto está dizendo que, em algum momento, você ouviu a palavra, você entendeu essa palavra e você colocou a sua fé em Jesus. E com isso, você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo, ou seja, você foi introduzido no corpo de Cristo. Esse é o batismo com o Espírito Santo, ou seja, é quando o Espírito Santo, ele entra em você e ele te enxerta no corpo de Cristo, fazendo com que você seja o quê? Parte, membro do corpo de Cristo. E olha o que o texto vai dizer. Você foi selado. E aí o Wisber vai trazer daqui algumas imagens que nos ajudam a entender o que é esse selo. Olha, também foste selado com o Santo Espírito da promessa. O que é esse selo do Espírito Santo? Primeiro, você olha no mundo antigo, o selo ele era, de alguma maneira, uma forma de dar ciência de que uma transação comercial ela foi consumada.
Então houve uma negociação, o selo, ele é uma chancela de que aquela transação, ela foi consumada. Outra questão que o selo nos mostra. O selo nos aponta para um direito de posse. No mundo antigo, né, uma autoridade, né, quando ele selava, é como se ele estivesse dizendo, olha, esse selo está mostrando a quem isso que foi selado pertence. Olha outra imagem sobre o selo. Segurança e proteção. Selo é uma imagem de segurança e proteção. Lembra quando Jesus morreu? Ele ficou numa tumba e a tumba foi o quê? Selada. Segurança, inviolado. Não é isso? Está protegido, debaixo de uma autoridade. Olha outra imagem do selo. Autenticidade de um documento. Né? Se alguém, né, não tem o Espírito, não pertence a ele. Ou seja, se nós somos de Deus, nós temos o Espírito Santo. E se temos o Espírito Santo, nós pertencemos ao Senhor e somos autenticados pelo Espírito Santo como parte, como membro, como pertencente ao povo de Deus. Nesse sentido, meu irmão, se você ouviu o Evangelho, se você colocou a sua fé em Cristo, você pode ter certeza de que o selo que é o Espírito Santo que habita em você, ele dá como consumado o que Deus te prometeu. Ele mostra que você é posse, você pertence a Deus. Ele dá uma segurança e uma proteção. Ele também te dá uma autenticidade. E se você ainda não tem esse selo, você precisa confessar Cristo como Senhor e Salvador. Ouvir esse evangelho que você está ouvindo e receber desse Espírito Santo da promessa. Mas há uma segunda imagem aqui, nesse verso 14. Há uma segunda imagem, que é o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é um penhor? É um pagamento que você faz como garantia de um contrato. Essa é a imagem. A palavra ali, penhor, no texto grego ali, significa exatamente isso, um depósito para garantir o contrato. O que Deus está nos dizendo aqui? Que se você pertence a Ele, o Espírito Santo habita em você como garantia de que Deus prometeu que vai te salvar, e a prova de que Ele vai te salvar é o Espírito que habita em você. É por isso que o crente pode dizer que o verdadeiro crente não perde a salvação. Porque quem garante a salvação do crente não é o crente, é o próprio Deus que, através do Espírito Santo, Ele te guarda para o dia da redenção. O crente que perde a salvação, falar que o crente perde essa salvação, eu gosto do Dr. Russell Shedd, né? Quando perguntaram para ele assim, crente perde a salvação, ele vai depender de quem te salvou. Né? Se foi Deus que te salvou, não. Pois quem pode nos livrar? Ou quem pode nos arrebatar da mão do Senhor? Quem pode nos arrebatar da mão daquele que tem todo o poder e toda a autoridade? Se não dependia de nós entregarmos a vida para Cristo, o Espírito precisou falar primeiramente ao nosso coração. Nós não podemos acreditar que a salvação é de graça só no início e no final fica por nossa conta. Se ficasse por nossa conta, meu irmão, muitos aqui talvez estariam no baile funk, estaria aí curtindo o domingão. Mas se é o Senhor que te salvou, Ele tem te atraído para esse lugar. E tem te falado palavras que dão garantia e certeza de que Ele está contigo. Aplicação para a gente finalizar. A doutrina da eleição, essa que nós acabamos de falar, ela é um estímulo à humildade. Por quê? Primeiramente porque eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu não sou salvo porque eu jejuei. Eu não sou salvo porque eu fiz vigílias. Eu não estou dizendo que jejuar e fazer vigília não é importante. Pelo contrário, é importante para crescimento. Mas você não é salvo por causa da sua obra, por causa da sua beleza, por causa do seu diploma, porque você é inteligente. Você é salvo porque aprove ao Senhor, na eternidade, te escolher para a salvação.
Então você deve ser uma pessoa humilde e não orgulhosa. Você deve o tempo todo lembrar daquela oração que aquele homem fez quando o publicano e o fariseu. Não, o fariseu dizia o seguinte: eu faço isso, faço aquilo, eu dou o dízimo, não é isso? E o publicano: ser compassivo a mim, sou miserável pecador. E a Bíblia diz que o fariseu não foi justificado, mas aquele publicano foi. Portanto, essa doutrina, ela é uma doutrina que nos ajuda a ser humildes. Nós não sabemos quem são os eleitos e nem queremos saber, meu irmão. Não se preocupa com isso. O que prova que você é um escolhido de Deus não é que você está aqui na igreja, que você é membro da igreja, mas é o modo como você vive a vida cristã. É o modo como você ouve a palavra. Porque o nosso irmão Mateus, quando ele orou, ele disse assim: olha, que o pecado não seja algo que a gente pratique assim constantemente com prazer, mas que seja um acidente. O crente de verdade, ele peca, mas ele sente o quê? Nojo do pecado. Ele se sente mal. Ele se sente mal. Certa feita, uma pessoa perguntou: se você não fosse hoje da igreja, eu falei assim: olha, eu tenho dificuldade de ser do mundo. Eu só conseguiria ser plenamente do mundão, sabe? Pisar o pé na jaca e viver o mundão mesmo, só se eu não tivesse certeza de que Deus existe, de que o Cristo morreu para me salvar e que o Espírito Santo não é uma realidade presente na vida de todo mundo que crê. Do contrário, eu poderia até me desviar, mas sabe que você vai virar um X-Men, um ser assim muito estranho, porque você não consegue pecar. Pecar mesmo. Você peca, mas tem uma luzinha ali, ó. Isso está errado. Isso não está certo. Isso aí não é teu lugar. Você não nasceu para isso. Quem não conhece a Deus, quem não conhece o Evangelho, não é conhecer de informação, mas de ter de experiência, consegue pecar sem ter o mínimo de dor na consciência. Um segundo ponto aqui de aplicação é que é um estímulo à santificação e não à frouxidão. Porque nós não fomos eleitos para tranquilidade. Vou ficar aqui agora parado, não vou fazer nada. Nós fomos eleitos para o quê? Santificação. Portanto, a eleição nos convida a nos aproximarmos cada vez mais da pessoa de Cristo, a sermos semelhantes a Ele. E Deus nos deixou, por meio da igreja, meios de graça, instrumentos que nos ajudam a isso. E por último, é uma palavra, ou seja, a doutrina da eleição é uma doutrina que nos conforta. Nos conforta. Porque é possível que você esteja passando por lutas e crises. E se você é uma pessoa que está lutando contra pecado, você está lutando com uma situação que você está vivendo, você luta, você cai, você ora, você vive uma tensão. E essa tensão que você vive é bom, mesmo que você viva. Porque isso significa que existe um Espírito Santo que habita em você, que está te incomodando a você viver diferente da modo como você está vivendo. E essa tensão que você vive, quando a gente ouve a doutrina da eleição, ela nos traz um conforto de que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pela graça de Deus. Portanto, a gente luta, mas a certeza de que seremos salvos não está na nossa capacidade de vencer a luta, mas na graça de Deus, que nos conforta, que nos mantém de pé até o dia da volta de Cristo. Amém, queridos?